好，亲爱的同学，你好吗？今天我们来学习什么？我们来学习提手旁 radical de mão. Bora! Radical de mão representa a ação. A maioria das ações vai ter o radical de mão, tá? Então, o ideograma mão 是手, e o ideograma de mão é assim. 手 é o pinyin, significa mão. E o radical de mão, ele é assim, ó. É um pouquinho parecido, né? Foi modificado baseando do ideograma de mão, tá? E aí o radical de mão ficou assim. Ele sempre fica do lado esquerdo do ideograma. 好，我们来看一看第一个汉字。第一个汉字是打 bater. Então, temos radical de mão. Outro lado é o tim de prego. Então, você precisa bater forte para que o prego fixe, né, na madeira ou na parede, não é? Então, juntou o radical de mão mais o prego para criar o ideograma de tá, bater. 好吗? Agora, 下一个汉字是拉de puxar. Então, você puxa com as mãos, não é? Então, também tem radical de mão. É uma ação com as mãos. 好, então tem o radical de mão e o outro lado é o ideograma li, de ficar em pé. Então, aquela pessoa que está ali não querendo andar, está parado ali em pé, você precisa puxar aquela pessoa que está em pé para poder ele andar. Então, você puxa aquela pessoa que está em pé. Então, precisa da mão para poder puxar aquela pessoa que está em pé. Aí, juntou a mão com uma pessoa em pé e o lá de puxar foi criado. 好吗? Aqui já quero explicar o elemento fonético. Toda vez que esse elemento fonético aparece, vai ter o som de ui, né? Por exemplo, empurrar se fala tui e acúmulo se fala tui e o quem se fala shui. Tá vendo? Tem o ui também. Então, como que eu vou diferenciar esses três ideogramas, Laoshi? Então, empurrar, como é uma ação com as mãos, tem radical de mão. Acumular, tá o sentido de um monte de coisas, né? Então, o acúmulo antigo deles era terra acumulado. Então, eles colocaram radical de terra aqui para dar o sentido de que acúmulo de terra. E o shei de quem tem o radical de idioma, né? Que você não conhece aquela pessoa, então exige conhecimento, né? Então, quem é aquela pessoa? Eu não conheço. Então, tem o radical de conhecimento, né? De informação, preciso de informação daquela pessoa, né? Eu não tenho nenhuma informação daquela pessoa. Então, tem radical de conhecimento, então, de informação, tá? Então, é isso que você diferencia os ideogramas. E toda vez que você vê essa parte aqui da direita, você vai lembrar que a pronúncia dele tem o ui, tá? No meio, né? E sim, tem elementos fonéticos que não muda muito a pronúncia. Às vezes muda só a entonação. E esse elemento fonético já muda o consoante, né? Dependendo do radical, o consoante já muda. Mas o vogal ainda permanece o mesmo, tá vendo? 好的, agora eu quero mostrar o outro elemento fonético que ele não muda a pronúncia, apenas muda às vezes a entonação. Por exemplo, esse ideograma aqui, tai, significa carregar, você precisa carregar com as mãos, né? Então tem radical de mão, que é uma ação. E aqui o elemento fonético, tai, quando ele aparece em outros ideogramas, esses outros ideogramas também têm a pronúncia de tai, tá vendo? Não muda, ele só muda a entonação. Então, para o tai de feto, a gente coloca o radical de carne, porque é um bebezinho, é carne, porque lua representa carne. Lembra que eu expliquei no pão e ou amigos, são dois pedaços de carne, os dois amigos. Então, aproveitaram o tai, o elemento de pronúncia, elemento fonético, e acrescentaram o yue, que é carne, e aí o tai de feto foi criado. 好吗?
下一个汉字是台de musgo, tá vendo? Ele tem um radical de planta, tá vendo esse radical de planta aqui? É bem parecido, não é? Essa plantinha aqui em cima. Como é um musgo, é uma plantinha, então acrescenta o radical de planta em cima do ideograma do Thai, já que tem a pronúncia parecida, então aproveitaram esse ideograma que tem a pronúncia igual, então colocaram o radical de plantinha para poder criar um ideograma novo. Então, tá vendo? Você aprende o elemento fonético. Quando você vê um outro ideograma que tiver esse mesmo elemento fonético, você vai saber a pronúncia desse ideograma, tá certo? E aí, outro lado que você vendo o radical de lua, então você já pode adivinhar que esse ideograma tem a ver com parte do corpo, não é? E aqui tá vendo? Como você já sabe, o elemento fonético se fala Thai, então quando você vê esse ideograma, você já sabe que ele se fala Thai. E quando você vê o radical de mão desse ideograma, então você sabe que esse ideograma tem a ver com ação, tá certo? Então é isso, querida aluna. Espero que tenha ajudado você no aprendizado de ideograma. Hoje aprendemos os ideogramas com radical de mão e outros elementos fonéticos também. Aproveitem e explore mais ideogramas. 好的，再见。